Bom, começamos agora a nossa aula de número 34 do módulo de análise de fluxo de caixa do nosso curso de matemática financeira com HP2C. Na aula passada nós iniciamos a análise deste exemplo e que nós vamos continuar agora. Então, o equipamento no valor de 100 mil é integralmente financiado para pagamento em 7 parcelas mensais, sendo as 3 primeiras de 10 mil, as 2 seguintes de 15 mil, a sexta de 20 mil e a sétima de 30 mil. Qual a taxa interna de retorno dessa operação? Bom, então percebam primeiro aqui como ficaria este fluxo de caixa, né? Então eu teria aqui, tudo considerando em milhares, né? Então eu teria aqui 100 mil saindo, né? Lembre-se aqui que é um equipamento no valor integralmente financiado, né? Então, mais uma vez, esse fluxo aqui está pela ótica da financeira, pela ótica do banco. Então, ela sai do bolso, né, digamos assim, da financeira, os 100 mil reais para a compra do produto ou para o empréstimo, para a compra do equipamento, né? E depois ela tem uma série de recebimentos. Então, percebam aqui, em 7 parcelas mensais, sendo as 3 primeiras de 10 mil, então, primeira, segunda, terceira de 10 mil, né? A quarta e a quinta de 15 mil, a sexta de 20 mil e a sétima de 30 mil. Então, em que pese esse período entre os valores serem iguais, são todos mensais, mas os valores são diferentes, né? Então, logo eu não poderia usar a função PMT. Como é que eu resolvo isso então? Como nós vimos no exercício anterior, basta apenas eu inserir na calculadora os valores de CF0, fluxo de caixa no momento zero, e os valores, né, dos fluxos de caixa nos momentos seguintes usando a função CFJ. Então vamos lá. Limpo os registradores. Então eu começo nesse momento a inserir os valores. Então sem CHS GCF0, o que eu estou fazendo? Eu estou armazenando R$100 negativo, né, no fluxo de caixa no momento zero, né? Entro com o primeiro valor 10GCFJ, né? Então estou entrando com esse valor, tá? No primeiro momento, você poderia pensar o seguinte: poxa, então eu vou ter o valor 10 se repete 3 vezes, então eu vou ter que entrar com ele 3 vezes, né? Você poderia até fazer, mas a HP tem uma função que permite que a gente ganhe tempo nesse tipo de resolução, nesse tipo de situação. Como é que eu procedo? Eu utilizo a função NJ. Então, entrei com o valor, o primeiro valor, 10GCFJ. Agora eu digo para a máquina, para a calculadora, para HP2C, quantas vezes esse último valor digitado se repete, né? Então, entro 3GNJ. O que eu estou dizendo para ela? Que o último valor inserido se repete 3 vezes. Então, percebo, 1, 2, 3. Terminei de digitar o primeiro grupo. Então, eu vou agora para o segundo valor, né? Para o segundo grupo de valores. Então, 15GCFJ. Então, quantas vezes esse valor se repete? 2 vezes, né? Então, eu entro com 2GNJ. Então, estou me referindo ao que o último valor digitado, no caso aqui 15, se repete 2 vezes. Em seguida, entro com o próximo valor, o próximo grupo de valor. Então, está aqui 20GCFJ e depois 30GCFJ. E aperto FIRR, né, que é uma função amarela. Então está aqui a nossa taxa de 2,03, a taxa interna de retorno deste fluxo. Vamos ver como ficaria isso no nosso simulador da HP2C. Então, 0 os registradores. E vou agora inserir os valores. 100 CHS GCF0. Né? Agora eu entro com 10 GCFJ. 3G NJ, o que eu estou dizendo? Que o último valor se repete 3 vezes. Depois entro com 15G CFJ. Digo quantas vezes esse valor se repete, 2G NJ. Depois entro com 20G CFJ. E depois com 30G CFJ. E aperto FIRR. Então está aqui o 2,03. Vamos continuar. Então, percebam o seguinte:
nós temos grupos de valores, né? Então, entro com o valor e digo quantas vezes ele se repete. Quando eu tenho um valor, né, eu não preciso inserir na calculadora quantas vezes esse valor se repete, né? Se eu não entrar com a função NJ, a calculadora entende que ele só ocorre uma vez. Certo? Vamos continuar. Exemplo 3. Se no exercício anterior eu tivesse inserido no valor de 18, o valor de 18 no lugar de 20, na parcela número 6, como é que eu poderia corrigir, né? Então, essa situação é uma situação muito comum. E ela é importante porque, principalmente quando você está analisando uma série de fluxos de caixa relativamente extensa, né? Onde se você errar um valor, você não precisa voltar e digitar o fluxo inteirinho, você vai e corrige. Então, percebam primeiro, agora qual é a visão que a gente tem que ter do fluxo daquele exercício, né? Nós temos que analisar os valores não mais individualmente, mas grupos de valores, né? Então eu tenho o primeiro grupo de valor, né, com 3 valores, eu tenho o segundo grupo de 15 com 2 vezes ele se repete, terceiro grupo com uma vez ele se repete, e quarto grupo 30 que uma vez ele se repete, né? Então percebam, eu passo a ter grupos de valores, certo? Continuaremos a resolução deste exemplo número 3 na nossa próxima aula.